Por favor. O mesmo respeito que o senhor teve com a... Eu vou na minha vez falar. Por gentileza. O senhor... Me permita. Então, gente, eu queria que vocês friamente analisassem um caso que é claro e transparente que o meu cliente não deva ser condenado. Porque, vejam bem, a única forma de punição por dívida no país é levar uma pessoa à prisão pelo fato de não pagar pensão alimentícia. Vejam bem a seriedade, o quão os alimentos são importantes para esse país. Então, analisem o caso dele. Ele comeu para sobreviver. Um condenado que já estava condenado à morte natural. E outra, houve comunicações, envolveu um sacerdote, um prefeito, um médico que não quiseram opinar de forma alguma, quando na verdade deviam opinar. Houve omissão. Agora vem a acusação dizer que aqueles 10 operários que morreram foi culpa dele. Foi um acidente. Todos eram amigos, adentraram a caverna juntos, tinham um acordo de cooperação, de amizade. Por gentileza, não desrespeitem o meu cliente. Pelo contrário, caiam no chão, peguem lá com a mão um pouco da água, daquele poço de caridade, de sabedoria, e bebam essa água, e caiam na real. Reconheçam a inocência do meu cliente. Então, da mesma forma, nós devemos aqui lembrar muito bem que nós aguentamos 30 dias sem comer. E não vamos esquecer que eles entraram com alimentos dentro da caverna. Então, eles tinham alimento e tinham água. Então, a partir do momento em que eu tenho 30 dias para me alimentar e eu tinha alimentos, então sobraram 10 dias e eu já posso tirar uma vida? Sendo que eu posso aguentar, o meu corpo físico aguenta 10 dias. Então, eu acredito que não existe nenhum tipo de argumento para a gente justificar isso. Foi uma morte premeditada e com vontade sim de saciar a sua vontade, sua fome, a sua necessidade naquele momento. Sendo que poderia sim ter todos saído aguentando, porque o nosso corpo ele aguenta 30 dias sem comer. Sem água não, mas sem alimento sim. Então, que tipo de argumento nós vamos usar aqui esse dia para dizer que eles não tinha como aguentar, porque eles tinham alimentado. Eles entraram com alimentos dentro da caverna e tinha água. Poderia ter aguentado os 20 dias sim. Então não tem justificativa para as mortes aqui. Eu queria, jurados, que vocês pensassem também, se colocassem na posição dessas pessoas que estavam na caverna, sem alimento, sem água, sem comida. Será que eles estavam em um estado mental, um estado físico, emocional, social, normal? Para pensar, para discernir que eu ainda tenho mais 10 dias, que eu ainda posso aguentar sem comer, sem beber? Será que eles tinham essa noção? Eu creio que não, né? Porque o estado ali era um estado primário, era um estado de subsistência, era um estado de necessidade, era um estado muito primário, né? Você se vê preso, você se vê como o próprio réu, um estado de pânico pela situação que você está vivendo, e ainda você tem que pensar uma estratégia para sair daquele lugar, né? A gente tem que pensar também, quando a gente fala em omissão do Estado, não só do Estado, mas também da sociedade de etimologia, que era responsável pelas expedições. Por quê? Porque eles tinham engenheiros. Eles também eram responsáveis pela segurança. Será que eles não previam que podia ter desmoronamentos? E que se houvesse desmoronamentos, que eles deveriam ter ações para que eu pudesse, de alguma forma, dar um mínimo de sobrevivência para aquelas pessoas até que elas fossem resgatadas? A gente tem que pensar um outro ponto também,
que vidas foram perdidas. E que da mesma forma que a família da vítima ficou órfã, outras 10 outras famílias foram impactadas, perderam seus entes, né? E será que a gente, matando essas pessoas que já carregam o fardo de terem se alimentado, que já não é uma condição normal, o canibalismo, quem quer praticar canibalismo? Ninguém, em estado normal, quer praticar um canibalismo. O que a pessoa quer? Ela quer ali sair daquele estado, né? Ela recorreu àqueles que poderiam orientá-los, né? Que poderiam, de repente, dar condições para que eles fossem salvos. E nesse momento, todos se omitiram. Ninguém quis ter responsabilidade. Não, eu vou me omitir. E eles carregam o fardo da decisão, né? E aí a gente vem para a própria vítima, ela tinha um dado. Ou seja, ela utilizava aquele dado para momento de lazer dentro da caverna. De certa forma, ele tinha um conhecimento de que ele poderia vir a ganhar. E quando ele viu que ele não conseguiria ganhar naquela espécie de contrato que ele também propôs, que ele também quis firmar com aquelas pessoas, ele mesmo já se tornou o contrário, né? Então, pessoas, a gente tem que olhar, não só com esse olhar de consciência, né? Do estado que eles estavam ali, mas que também eles buscavam a sobrevivência, né? Eles tinham um amigo ali. Imagine para eles a dor de ter que comer, se alimentar do próprio amigo, né? E aí